A natureza pecaminosa é enganadora. Por que Jacó, juntamente com sua mãe, Rebeca, desejou enganar o seu pai e o seu irmão? Aquelas maquinações todas. Qual é a origem disso tudo? A palavra de Deus mostra o que é. A palavra de Deus mostra que a natureza pecaminosa, ela tende para o engano. E os homens sem Deus dão espaço para isso. Os homens sem o temor de Deus abrem as portas para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na última epístola que o apóstolo Paulo escreveu, vejam o que diz, 2 Timóteo, no capítulo 3. Vejam os versículos 10 a 13. Ele diz assim, ele vai fazer um contraste entre ele e os falsos mestres. Ele vai falar sobre os falsos mestres no finalzinho, mas antes ele fala acerca de si. Ele já falou sobre os falsos mestres no versículo 6. Ele fala que os falsos mestres entram nas casas e cativam mulherinhas sobrecarregadas de pecados e, vejam, conduzidas de várias paixões, ou seja, elas têm muitas inclinações perversas, sujas. Ele diz, esses falsos mestres, eles se aproveitam disso. O apóstolo Paulo então faz um contraste entre esses homens, esses enganadores, e ele próprio. E ele diz, tu porém, versículo 10, ele diz, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele está descrevendo aqui o mestre cristão verdadeiro. O mestre cristão verdadeiro não dá espaço para suas paixões. Ele refreia suas paixões. E esse é o perfil dele. Ele é marcado por o ensino saudável, o procedimento exemplar, propósitos louváveis, uma fé viva, longanimidade, ele persevera no ministério, amor aos irmãos, amor aos perdidos, perseverança. Ele prossegue, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele fala, o servo, o mestre cristão verdadeiro, sofre, padece. Ele não dá espaço para suas paixões. Pelo contrário, ele as refreia e ele enfrenta lutas, dificuldades, perseguições, por causa da sua conduta e por causa da sua pregação. E ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, ele diz. E então chegamos no versículo 13. E no versículo 13 ele descreve os falsos mestres. Ele diz, mas os homens perversos e impostores. Veja como eles são descritos aqui. Eles são perversos e impostores. Os falsos mestres são maus e são estelionatários. Eles são golpistas. Eles planejam golpes. Eles fazem isso. Eles ficam em casa imaginando qual será a próxima estratégia que eu vou criar para tirar proveito das pessoas que me seguem. Qual será o próximo golpe que eu deverei criar para arrancar o que eu puder dessas pessoas? Eles são perversos, são maus e são impostores, são enganadores. E o texto prossegue. O caminho deles, os homens perversos e impostores, irão de mal a pior. E vejam como termina o versículo. Eles vão de mal a pior porque eles viverão enganando e sendo enganados. É como se houvesse dentro deles um impulso constante de enganar, enganar, enganar. Eu tenho que tirar proveito das pessoas. Eu tenho que enganá-las. Eu tenho que criar estratégias, eu tenho que maquinar maneiras
golpes, mentiras, para tirar proveito econômico, talvez tirar proveito sexual, como acontece no versículo 6, obter favores sexuais de mulheres que se deixam levar por essas coisas. Eu tenho que criar maneiras, as mais numerosas possíveis, as mais criativas possíveis, para enganar as pessoas e tirar proveito delas. A natureza pecaminosa é assim. Está dentro da pessoa. Esses homens são assim. E eles se deixam dominar por essas coisas.